Eu, quando nasci em 1960, morei numa rua ali no Rio de Janeiro, no Flamengo, na Senador Vergueiro, um dos primeiros prédios que tinha playground. Na época não tinha muitos. A invenção do playground começou nessa fase. E eu, desde criança, fui educado no play. Me lembro que os meninos lá, nós mesmos organizamos um time de futebol. Tinha o Botafoguinho, o Flamenguinho, o Fluminensinho, e quando a gente jogava com outros prédios, a gente criou o Palmeirinha, compramos camisa do Palmeiras, e a gente jogava com a camisa do Palmeiras, e jogava com outros prédios, e a gente criou um clube também, tinha carteirinha. Eu me lembro de várias coisas, brincadeiras e tal. Então, aquilo ali criou um ambiente em que eu cresci, fui educado. Eu diria assim, aquela ali é a base da minha infância, e a partir dali eu tive uma facilidade grande, né? Quem joga bola, quem está na rua brincando, etc., tem uma facilidade de interação muito grande, e eu estou revivendo isto aqui numa cidade pequena, que é mais ou menos o mesmo clima que tinha quando eu era garoto. Eu percebi que viver numa cidade pequena é algo que me motiva. E o artigo de hoje é sobre as escolhas que a gente faz para estar motivado. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante é entender que a motivação, vou botar aqui a definição que eu achei no Google, né? Tem várias. Motivação é o conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento da atividade individual. Não gosto tanto. Motivação pode ser entendida como um motivo, olha só que interessante, como um motivo que leva o indivíduo à ação. Motivo à ação. A gente fala motivação, mas às vezes a gente não decupa. Motivo para a ação. Motivação é uma força que aciona e direciona o comportamento. Eu já não gosto tanto. Olha só, motivação é uma energia que aciona e direciona o comportamento. Aí já gosto mais, quando ele fala de energia. E a que eu gostei mais, a motivação é encarada como uma energia de força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. Então, se ela é uma força que emerge, se ela emerge e brota, é parecida com uma planta. A primeira ideia que eu tive com o artigo, e achei muito grande o título, né? Você planta motivação na sua casa. Então a ideia da motivação é como se fosse uma planta. E uma planta, você não diz assim, cresce, nasce flor, agora eu quero que você cresça mais. Não é assim que funciona. Isso é um problema que a gente tem, né? Que a gente tem uma fantasia que nós somos um bloco único e que a gente não tem dentro da gente outros eus que a gente precisa atender. Então, a motivação é, se eu entendo que eu sou, que dentro de mim tem plantas, cachorrinhos, às vezes eu gosto agora queria a metáfora da planta, mas também gosto da metáfora do cachorrinho. Se eu digo que esses cachorrinhos precisam estar mais abanando o rabinho do que mordendo, eu preciso me relacionar bem com isso. Então, olha aí, olha a frase. Eu preciso entender que você precisa entender, é preciso entender que você não controla a motivação diretamente, mas indiretamente. Ou seja, você tem que fazer determinadas coisas para a planta crescer, para o cachorrinho abanar o rabo. E quando você faz essas coisas que você vai aprendendo, que te fazem se sentir melhor, a planta começa a crescer e o cachorrinho começa a balançar o rabo. É preciso aprender, né? Aí eu botei, é preciso aprender a jardinar a motivação, que ela possa crescer dentro de você. Então, é um processo de jardinagem. Você não vai dizer assim, amanhã eu acordarei motivado.
eu terei um motivo para a ação. Aí vamos pegar aqui, quando você diz assim, eu não estou motivado, qual é o antônimo da motivação? O que é o contrário da motivação quando você não está cuidando bem das plantas e você não está passeando direitinho com o seu cachorrinho? Você sente o quê? Tédio, cansaço, indiferença, melancolia, abatimento, acabrunhamento, prostração, desalento, desânimo, tristeza, tédio e o enfado. A planta está ali, baixinha, sabe? Não floresce, o cachorrinho está no cantinho ou está mordendo. Então, você não está fazendo as coisas que você deveria. Né? E aí, quando alguém pergunta para você, você está bem? Você está bem? Como é que você está? Está bem? E aí? Está tudo bem? Aí você vai ter que ter uma métrica. E aí, qual seria a métrica? Você vai dizer, cara, eu estou tranquilo, né? As coisas que eu estou vivendo, eu estou tranquilo, eu estou motivado, eu estou me sentindo, eu estou tendo um bem-estar. Essa é a métrica de uma vida que você pode dizer, estou bem, estou feliz. A sabedoria é a capacidade que a gente tem de desenvolver essa parada, da gente conseguir dizer, estou tranquilo, estou motivado, estou me sentindo bem, estou com bem-estar. A motivação é o resultado da produção, olha só, galera, de determinadas substâncias químicas que ocorrem dentro da gente que nos deixam para cima. Eu estou com uma plantinha aqui agora que eu fui buscar aqui no Lago Iaci, que é um lago que já não é mais lago, que tiraram a água do lago aqui em Teresópolis, e tem uma plantinha que eu adoro, essas plantinhas que são resistentes. Eu trouxe para cá, botei no vaso. Olha, para vocês terem noção, ela está hoje com 1, 2, 3, 4 flores e está assim com uma série de outras que estão para nascer. E aí hoje é o dia que eu recebi a recomendação de botar beterraba e toda quarta-feira eu faço aqui um suco de beterraba e boto em todas as plantas. Deu super certo. Se você tem plantinha, mete beterraba. Então, colocar beterraba na motivação, vir para uma cidade tranquila, né? Fazer o que eu gosto. Eu só fui chegar à conclusão que com 50 anos que os meus cachorrinhos adoram ser explicadores. Eu tenho um cachorrinho criativo, ele tem, né, um lado criativo artístico e um lado criativo científico. Ele adora a explicação, ele adora trazer um tema como esse da motivação e dar uma organizada para ajudar as pessoas. Ele gosta de botar as coisas em ordem. Eu tenho um organizador também aqui. Tudo nessa casa que eu estou aqui, vivendo num loft pequeno, tudo foi organizado, tudo tem um modelo, tudo tem uma rotina, né, a mais funcional possível. Eu adoro fazer essa organização. Meu cachorrinho balança o rabo, né? Então, existe uma química, ele começa a balançar o rabo, ele começa a ficar aqui na minha perninha e eu fico bem. Uma vida mais sábia ou mais feliz é aquela em que a pessoa consegue ter no longo prazo, aí vamos lá, tranquilidade, motivação e bem-estar. O problema principal, e aí eu estou chamando, dizendo que existe o cachorrinho da raça felicidade, né? Cada um tem, né, o seu cachorrinho. Existe o cachorrinho que a gente pode chamar de raça da felicidade. Todo mundo tem. O problema é que cada um tem um cachorrinho específico que balança o rabo. Se você olhar os cachorros, né, tem cachorro mais agitado, cachorro menos agitado, apesar de ser cachorro e às vezes da mesma raça, com características diferentes. E talvez até em estágios diferentes. Então, o problema é que aí eu fiz uma relação importante entre motivação e originalização. Ou seja, o problema, e aí eu sigo muito o Mark Mason, se você ainda não leu o livro, né, Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu acho um livro muito bom de inovação pessoal, né? Ele fala, quando ele diz a sutil arte de ligar o foda-se, o que ele está dizendo? E aí eu trouxe até a frase dele para ilustrar.
o artigo, né? Daqui a pouco eu vou ler, você precisa procurar o que motiva você. Que tipo de planta você tem dentro de você? Que tipo de cachorrinho você tem dentro de você para que você coloque a beterraba mais adequada para você poder ver as flores nascendo e o cachorrinho balançando o rabo. E aí tem uma relação fundamental entre motivação e originalização. Que quando o Mark Manson fala sutil arte de ligar o foda-se, ele está dizendo tenha uma métrica de felicidade de dentro para fora. Não se preocupe tanto com a opinião dos outros. Essa é a mensagem central. Aí o que ele vai dizer aqui aí ele já não está no padrão, né? Ele não está vendo a revolução midiática que nem a gente. Olha o que ele diz da frase dele. Vivemos uma epidemia de cegueira psicológica que impede as pessoas de conseguirem terem vidas mais significativas. Por que a gente está vivendo essa epidemia de cegueira psicológica? Ele percebe, mas não explica. E aí a gente precisa da escola de Toronto, a gente precisa do McLuhan, do Pierre Levy, né? E precisa aqui da nossa análise que a gente fez no Brasil da Bimodais, em que a gente percebe que a gente está fechando um ciclo civilizacional de aumento populacional, mídia centralizada, que que cria uma crise civilizacional, que eu chego a chamar de ditadura midiática civilizacional. E quando você tem centralização, você tem a redução da originalização. E quando você tem a redução da originalização, as pessoas tendem a perder motivação. As pessoas ficam mais melancólicas, desanimadas, né? Fica todo mundo meio que assim vivendo uma espécie de limbo, né? Então existe uma relação entre originalização e motivação. Quanto mais você vai se originalizando, a tendência, né? E aí originalizando de forma realmente e a referência é a motivação, você vai fazendo coisas, você vai fazendo escolhas, né, na sua vida que você vai dizendo isso para mim é bom, isso para mim como referência interna, se relacionando com o seu cachorrinho e se relacionando com as suas plantinhas, aí você vai conseguindo aumentar a motivação e aí você vai melhorando a sua capacidade, né, de gerar essa energia motivadora. Cada cachorrinho de cada um tem demandas diferentes, né? Que faz a gente se sentir mais ou menos felizes, mais ou menos tranquilos, né? Uma vida mais sábia e feliz é aquela que você aprende a gerenciar o seu canil interno. Essa frase saiu no meio do artigo. Vou repetir. Uma vida mais sábia e feliz é aquela que você aprende a gerenciar o seu canil interno. Poderíamos dizer, uma vida mais sábia e feliz é aquela que você consegue jardinar bem as suas plantinhas. A minha plantinha é uma e a sua plantinha é outra. E aí que está o problema? A gente não foi. Aí a gente tem um problema que é cada pessoa tem a sua capacidade de se originalizar, a sua demanda de originalização, tem a família, tem a cidade que a pessoa mora, tem o país que a pessoa mora, tem tudo isso. Tem a escola que ela frequentou, que ela foi estimulada a ser mais original ou foi estimulada a ser mais massificada. Isso tudo faz parte. Agora, existe uma coisa que é acima de tudo isso, no ecossistema geral, civilizacional, que é quando a gente tem um aumento populacional e a gente não tem mídias que permitam a descentralização, aí a gente então tem uma macrocrise de originalização. Nós temos um aumento da taxa de massificação e aí, a partir daí, você despenca com a motivação. É por isso que a gente está falando tanto de empreendedorismo, de inovação, de felicidade, de mudança. Por quê? Porque a gente está entrando no renascimento. É o momento, né, de procurar motivação, de procurar originalização. Aí quando os meus cachorrinhos internos passam a ser atendidos, eles balançam o rabo. Não sou eu que balanço o rabo, são eles que balançam o rabo. E aí eles geram uma química, e aí a neurociência pode explicar as químicas que são geradas, né? Tem vários nomes, param de morder,
né? E aí a gente acorda alegre e motivado, né? Repito, o problema da falta de motivação está diretamente ligado à nossa capacidade de originalização. Quanto mais conseguimos nos originalizar, atendendo os nossos cachorrinhos e as nossas plantinhas, mais chance temos de nos motivar e vice-versa. Então, se você quer ter uma vida mais significativa, mais sábia, mais feliz, você vai ter que colocar um projeto que é: eu vou atender, vou passear, vou aprender o que os meus cachorrinhos gostam, o que as minhas plantinhas gostam, e aí a partir daí eu vou adubar direitinho, passear direitinho, e aí uma energia que você não controla vai vir de dentro para fora, e aquilo vai te motivar, e aquilo vai melhorar a sua taxa de sabedoria. Aí você vai ter mais bem-estar, mais tranquilidade, e é isso que a gente pode dizer que é uma vida mais feliz. Pessoal da escola interno, lembrando a todos que nós temos a live de final da 9ª imersão hoje às 18 horas. É isso, queridos, um abraço. Hoje é quarta-feira, vocês estão ouvindo o áudio interno da escola. Todo dia a gente faz um áudio de 15 a 18 minutos, dependendo do tema, né, em que a gente conversa sobre o mundo digital e suas consequências em vários aspectos, né? A Bimodais é um case muito interessante, porque a gente é uma escola de pensamento renascentista, né, de aprendizado e pesquisa, em que a gente estuda, né, reflete, melhora uma narrativa conceitual para tentar explicar o que está acontecendo, para que você possa agir melhor nesse novo cenário. E a gente criou um modelo de crowdfunding. Não é uma escola que tem recursos governamentais ou controle do MEC, né? A gente tem um crowdfunding. Toda essa pesquisa, tudo que muita gente às vezes gosta do que a gente publica, por exemplo, eu gosto muito dos seus artigos, etc. Tal, mas existe um apoio, um suporte que é feito pelas pessoas. E é isso que me permite estar aqui em Teresópolis, né? Eu atendo brasileiros do Brasil e de fora, produzindo artigos todos os dias, áudios todos os dias, fazendo lives, fazendo todas essas atividades. E a gente quer chamar as pessoas, né, para a escola. O que o cara ganha entrando para a Bimodais? Ele tem um diferencial de visão muito diferente do que está aí no mercado. E com esta visão mais sofisticada, ele consegue tomar decisões melhores, seja no plano pessoal / profissional, ou dentro da organização que ele está criando ou ele está trabalhando. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Nipô, quero ser bimodal.